Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 21 de junho. O Ibovespa apresentou alta de 1,01%, conseguindo vir para cima da máxima do pregão anterior, revertendo uma queda no dia que foi inicialmente o Ibovespa estava caindo mais do que 1% no pregão, vindo até para baixo dos 50 mil pontos, mas conseguiu proporcionar um fundo ali acima do fundo anterior no gráfico de 60 minutos, gerar um bom movimento de alta, superando a máxima do topo anterior, pivô de alta ali no intraday, mantendo sua tendência de alta, e aqui no gráfico diário apontando para o teste da zona de resistência que eu vejo com certa relevância na faixa dos 51, por volta dos 51.200 pontos. Acima disso, topo aqui de resistência em termos de 51 e na faixa dos 51.800 para o Ibov. Apenas ficar atento que já temos aqui alguns pregões para cima, já um movimento bom de alta, e isso pode trazer realização de lucro aí a partir do próximo pregão, enfim, uma pressão vendedora nessa faixa aí, seja dos 51.200 ou um pouco mais acima disso, mas é bom ficar atento para uma possível realização de lucro que venha acontecer principalmente nas ações. Olhando aqui para o mini índice eu cheguei a recomendar uma operação no pregão de hoje, uma operação na ponta vendedora, que foi a recomendação, na perda da mínima deste candle. A operação já andou muito bem no seu início e eu optei por encerrar essa posição nessa região aqui, nessa região desse candle aqui, principalmente esse segundo candle, trazendo um ganho de 0,5% na operação, capital total mais 0,35%. E olha que ela ainda chegou a andar mais essa posição. Poderia ter saído, vamos dizer assim, com uns 100 pontos a mais, não contabilizando logicamente aqui. 100 pontos seria aqui nessa 100 pontos a mais do que eu teria saído, daqui acima, seria aqui nesse nível que seria uma região provável de saída realmente dessa operação. Depois disso, terminei perdendo uma operação na ponta compradora. O mercado gera esse movimento de subida, revertendo esse movimento aqui de baixo, quebrando ali a sequência de topos e fundos descendentes, algo positivo, e aí depois que gera esse movimento para baixo, fiquei atento mais para ter mais um candle aqui e perdi essa entrada na superação da máxima desse candle, um forte movimento de subida. Mas de qualquer forma, fizemos já uma boa operação durante o pregão, poderia ter sido realmente muito melhor o dia de hoje em termos de resultado, mas já foi um dia bem interessante em cima do mini índice. Na sequência temos aqui para falar da PETR4. A Petro terminou o dia com boa alta de 3,81%, conseguindo superar a máxima do pregão anterior, conseguindo superar a máxima desse topo anterior, configurando no gráfico diário uma retomada de tendência de alta, um pivô de alta aqui no gráfico diário, resistência importante pela frente na faixa dos 9,75, depois disso na faixa dos R$10. Ativo já tem um bom movimento de subida. Para gerar uma compra de swing trade, pelo menos que se encaixe mais com o meu sistema, teria que buscar alguma entrada após algum movimento fraco para baixo, aqui é uma movimentação que não ganha muita força para baixo na PETR4 em cima no gráfico diário dela. Na sequência temos a Vale 5 para comentar, que terminou o dia com instabilidade, menos 0,16%, que andou ali mais para indefinição, iniciando aqui um movimento para baixo, gera a anulação desse movimento de baixo se conseguir romper os R$12,78, aumentando a chance de poder buscar essa região dos R$13, região de número redondo e resistência aqui proativo. O patamar mais alto de resistência, 13,28. O primeiro aqui mais próximo é essa região aqui dos R$12,78 para Vale 5, que também no momento não vejo entrada de swing trade em cima do ativo. NBR3, terminei encerrando essa posição, ela terminou fechando melhor do que foi meu encerramento. Isto porque na primeira hora de pregão o Ibov estava vindo para baixo, 50 mil pontos, e a NBR3 montou esse candle forte de baixo, perdendo a mínima ali do fundo anterior, fechando abaixo da mínima do pregão anterior, enfim, uma sinalização bem negativa, com pivô de baixo no G60, e aí depois disso, logo após, eu optei por encerrar essa posição, ainda com um leve ganho de 0,39%, mais 0,07% no capital total. Então, ativo que para quem está comprado, ficar atento aí para a possível realização de lucro, principalmente se conseguir romper aqui os R$12,99, batendo novamente essa região de resistência de R$13, pode trazer um lucro mais interessante do que foi a minha saída. E a CROT 3, então, fechou com alta de 5,03%. Eu também encerrei essa posição quando o ativo bateu naquela faixa de preço que eu comentei no pregão anterior, 13,50, 13,60, e começou a perder força. Ibov a partir da segunda hora de pregão estava perdendo a mínima da primeira hora de pregão, que fechou abaixo dos 50 mil pontos, vindo também numa primeira sinalização de topo no gráfico diário, é porque reverteu tudo, aí depois que reverte tudo fica mais simples de ver que poderia ter segurado essa posição. Mas de fato principal, o ativo
conseguiu fechar realmente bem. Para quem está comprado, já seria interessante não sair mais abaixo, ou seja, abaixo dos R$13, se voltar para baixo aqui desses 13,45 depois de ter fechado acima dos 13,60, seria um ponto ali de botar o stop de proteção em cima dessa operação aí na ponta compradora da CROT 3. De qualquer forma, foi um ativo que eu saí com um ganho de 3,64% e isso trouxe um crescimento no capital total de 0,4%. Depois disso, temos aqui para falar de SBSP3. Sabesp terminou o dia com alta de 1,15%. É um ativo que está em tendência de alta de curto prazo, médio prazo, longo prazo. O ativo está mais alinhado para cima, principalmente no curto prazo e no médio prazo, olhando para o gráfico semanal. E dentro desse forte movimento de subida, vai fazendo aqui uma lateralização, uma correção mais no tempo. E depois desse candle aqui com um padrão de reversão chamado de piercing, pode trazer uma compra aí se romper esses R$ 28,18, tentando pegar aqui um movimento de subida para um provável rompimento de uma região aqui de R$ 28,87, podendo se estender esse movimento para o número redondo dos R$ 30. O stop dessa posição ficaria abaixo aqui dos R$ 27,60, mínima do pregão de hoje. Então é isso, amigos. Se essa análise está sendo útil para você de alguma forma, por gentileza, dê um like nela, dê um joinha no YouTube. De imediato eu agradeço a sua audiência. Muito obrigado pelo acesso diário também ao site daltoveira.com e até o próximo pregão.